A palavra do Senhor é um alimento que sustenta, que fortalece, orienta, que nutre o homem. Esse é o estudo de número 894 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A palavra do Senhor tem todos os nutrientes necessários para o sustento, para o crescimento e para o desenvolvimento do crente. Vamos ao nosso tema. A Bíblia é um alimento nutritivo e saudável para a alma. O nosso texto base está no livro de Salmos, número 119, o verso 103, que diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Nós vamos ver nesse estudo algumas características da palavra do Senhor e a necessidade do cristão se alimentar dela. Vamos começar entendendo que a palavra do Senhor, ela é viva. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, é capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. A palavra do Senhor, ela é viva, a palavra do Senhor, ela opera em nós e ela é a nossa fonte de esperança. Salmo 119, verso 49 diz: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me encheste de esperança. Como nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas perderam a esperança, mas a palavra do Senhor é fonte de esperança. Quem se alimenta dela, quem lê, quem medita, quem vive de acordo com a palavra do Senhor, é uma pessoa que tem esperança. A palavra do Senhor também é fonte de vida. Salmo 119, verso 50 e o verso 107 diz: isto me consola na minha aflição, que tua promessa me vivifica. Estou extremamente aflito, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Quantas pessoas estão vivendo momentos difíceis, momentos de angústia, mas quando ela busca na palavra, ela encontra o consolo, ela encontra o conforto, ela encontra a vida. O salmista mostra que ele estava vivendo um momento extremamente aflito, mas ele pediu ao Senhor: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. E a palavra, ela consola, a palavra te dá vida. O nosso Jesus nos ensina em João, no capítulo 6, o verso 63, que diz: é o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não desespere, não desanime, busque na palavra do Senhor, porque você vai ser vivificado, você vai ser fortalecido, você vai ser uma pessoa cheia da graça de Deus. A palavra do Senhor, ela não passa, ela é eterna. No Salmo 119, verso 89 diz: para sempre, Senhor, está afirmada a tua palavra nos céus. A palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é eterna. E Jesus, ele nos ensina que a palavra dele é eterna. Mateus capítulo 24, verso 35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quantas vezes eu ouvi pessoas falando que a Bíblia
Bíblia, ela deveria ser modificada, mas a Bíblia, ela é a palavra do Senhor, ela é eterna. As palavras que estão nela, a Bíblia fala que Deus é fiel para que se cumpra. Vamos ver em Mateus capítulo 5, verso 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Não adianta queremos adaptar a palavra do Senhor a nosso bel prazer. O que está escrito lá, Deus tem responsabilidade para fazer cumprir, e a palavra do Senhor, ela também é fonte de alegria. Salmo 119, verso 92 diz: se a tua lei não fosse o meu maior prazer, o sofrimento já me teria consumido. Agora, se a pessoa não busca na palavra do Senhor se fortalecer o prazer, a alegria, ela fica triste, ela passa por momentos até mesmo de desespero. Então a palavra do Senhor nos ensina que ela é fonte de alegria e ela nos ajuda a nos mantermos de pé por estarmos alicerçados na palavra, no Senhor. A palavra do Senhor, ela também é motivo de cântico, ela é inspiração. Salmo 119, verso 54 diz: teus decretos tornaram-se meus cânticos na casa onde vivo como migrante. Nós somos forasteiros aqui neste mundo, aqui é tudo passageiro, mas vimos que a palavra do Senhor, ela é eterna, e quando nós estamos na palavra, buscando na palavra, nós encontramos alegria, nós encontramos motivação, nós encontramos cântico, nós encontramos inspiração. Se você parar para pensar no que você tem buscado inspiração, no que você tem buscado a sua motivação, eu quero te fazer uma pergunta. A palavra do Senhor tem sido para você motivo de inspiração? Tem sido motivo de cântico? Na tua caminhada cristã, você tem se refugiado, você tem buscado, você tem procurado viver de acordo com a palavra do Senhor? Será que a palavra do Senhor está na tua boca, assim como disse o salmista? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos reanima em momentos de angústia, em momentos de aflição, ela nos traz esperança. No Salmo 119, verso 25 diz: minha alma está abatida até o pó, reanima-me segundo a tua palavra, porque a palavra do Senhor é um bálsamo, a palavra do Senhor cura, a palavra do Senhor é um motivo para você buscar ânimo, para você viver para a glória do nome do Senhor, e é na palavra do Senhor que você é fortalecido. No Salmo 119, verso 28 diz: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Tem outra versão que diz: a minha alma se consome na tristeza, reergue-me segundo a tua palavra. Busca transformação na palavra, busca fortalecimento na palavra, busque ânimo na palavra, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. Tiago, no capítulo 1, verso 18 diz: de acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Nós somos gerados através da palavra. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é poderosa. A Bíblia compara ela poderosa como o fogo e também como um martelo ou
uma marreta. Jeremias capítulo 23, verso 29 diz: não é a minha palavra como fogo mais poderoso, indaga Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha. A palavra do Senhor tem poder para quebrar corações endurecidos, para transformar pessoas que estão afastadas, que estão longe, que não querem o Senhor. Como é bom nos alimentarmos da palavra do Senhor. Agora o Senhor, ele nos ensina que nós devemos ser pessoas fiéis ao pregar a palavra dele. Nós devemos pregar fielmente e não como nós queremos, não adaptar a palavra do Senhor a nós mesmos. Jeremias no capítulo 23, verso 28 diz: o profeta que tem um sonho, conte a visão, e aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente a minha palavra, porquanto o que tem a palha a ver com o trigo, questiona o Senhor. A palavra do Senhor não é de particular interpretação, não. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, e no nosso texto base, nós vemos que a palavra do Senhor, ela é comparada tão doce quanto o mel. E sabe quem nos diz? O profeta Ezequiel. Ele diz que a palavra de Deus é mais doce que o mel. Ezequiel no capítulo 3, o verso 2 e o verso 3, que diz: então eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer, e acrescentou: filho do homem, alimenta-te deste livro que estou lhe dando e enche o teu estômago com ele. Em seguida eu o comi, e eis que seu paladar em minha boca era doce como um mel. Ai, que delícia você entender que a palavra do Senhor, ela satisfaz, ela te ajuda, ela te nutre, ela te fortalece. E sabe, os antigos, eles tinham o mel como um alimento, como um remédio, e era alimento essencial para o crescimento, para o desenvolvimento, para o sustento tanto das crianças como dos homens. Vamos ver a profecia sobre o nascimento de Jesus? Isaías capítulo 7, verso 15, ele se alimentará de coalhada e de mel, até chegar à idade que saiba rejeitar o erro e escolher fazer o que é certo. Então olha quanto mel, quanto leite é importante no desenvolvimento da criança. Na profecia sobre o nascimento de Jesus, nós temos esse detalhe da alimentação, que ele se alimentaria, mostrando a importância do mel. O mel, ele é bom. Provérbios capítulo 24, verso 13 diz assim: come o mel, filho meu, porque é bom. O favo de mel é doce ao paladar. O mel, ele é bom, o mel, ele é doce, o mel tem nutrientes para nós. E João Batista, ele se alimentava de mel e de gafanhotos, mostrando para nós a importância do mel. Marcos capítulo 1, verso 6, que diz assim: João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João, ele era um homem forte, ele era um homem bem nutrido. Palavras também agradáveis, elas são consideradas como favo de mel. Provérbios capítulo 16, verso 24, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Agora imagina, se as nossas palavras, elas podem ser comparadas como um favo de mel, ainda mostra que elas revigoram, elas dão saúde, elas dão alegria de viver. Imagina a palavra do Senhor. A palavra do Senhor realmente é um alimento e também é comparado ao pão.
pão. Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele deu essa resposta ao diabo quando foi tentado por ele, quando foi desafiado a transformar as pedras em pães. Imagina, Jesus estava 40 dias e 40 noites sem se alimentar, mas Jesus, ele priorizou a palavra do Senhor. Moisés, ele ensinou aos israelitas esse versículo que foi citado por Jesus. Vamos conferir, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com maná que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Tem pessoas que não se alimentam da palavra, tem pessoas que não buscam meditar na palavra do Senhor, e são pessoas raquíticas, são pessoas que não têm experiências com a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela alimenta e é comparado ao leite. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. A palavra do Senhor, ela nos fortalece, ela nos ajuda a crescermos mais e mais, conhecendo e prosseguindo em conhecer o nosso Senhor. O leite e o mel são comparados a coisas boas, coisas essenciais, coisas agradáveis, pois foi a característica que Deus disse aos israelitas acerca da terra prometida. Deuteronômio no capítulo 6, verso 3, ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Que comparação tremenda! E o profeta Jeremias, ele nos ensina que a palavra do Senhor tem os nutrientes necessários para o nosso sustento, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual. Jeremias capítulo 15, verso 16, quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase, eu as digeri em meu íntimo, elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. O profeta Jeremias é justamente aquele profeta conhecido como o profeta chorão, porque ele ouviu as palavras de juízos, as advertências de Deus para o povo israelita, e Jeremias, ele profetizava fielmente, mas ele era ignorado. As pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus, não, eles queriam ouvir as coisas que agradavam a si mesmo, e eles gostavam de ficar no engano. E Jeremias, ele via toda a situação, ele viu o cumprimento do juízo de Deus acerca dos israelitas. A única coisa que restava a Jeremias era se lamentar, porque aquele povo ouvia a palavra, mas não se arrependia, não davam crédito. A Bíblia também nos ensina que 2 discípulos de Jesus estavam caminhando com Jesus lá no caminho de Emaús. Eles conversavam com Jesus e ainda mostra que o coração deles fervia, o coração deles, olha que tremendo, ardia em ouvir a palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, verso 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Oh, louvado seja Deus, que possamos ser como esses discípulos, ter o nosso coração ardente
ardendo de gozo, de alegria, de felicidade, ouvindo a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é a palavra, Ele é o verbo. João no capítulo 6, verso 35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, porque será saciado, porque se alimentará da palavra do Senhor. O nosso Senhor Jesus, Ele é a palavra viva de Deus. Apocalipse capítulo 19, o verso 13 fala: estava vestido com um manto salpicado de sangue e seu nome é Palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Infelizmente, tem pessoas que não querem se alimentar da palavra, tem pessoas que não gostam de ler a Bíblia e falam que servem a Deus. Eles se recusam a ler a Bíblia Sagrada e espontaneamente. É interessante você entender que na palavra nós temos o nosso alimento, na palavra nós temos o nosso nutriente do dia a dia. E infelizmente muitos crentes que se dizem amar o Senhor recusam a ler. Eles se alimentam de tantas outras coisas o tempo todo e não têm desejo de se alimentar da palavra de Deus. Eu vou concluir. A palavra do nosso Senhor é alimento que nos fortalece, que nos orienta, que nos instrui, que nos ensina, que nos dá vida, porque a palavra dele, ela é viva, ela é operosa, ela é eficaz, é a verdade revelada e inspirada pelo Espírito Santo. O salmista, ele desejava ter mais conhecimento sobre o Senhor e os conhecimentos estavam na palavra. Salmo 119, verso 20, que diz: minha alma, ela se consome desejando as tuas ordenanças para cada instante. Que possamos, assim como o salmista, ter esse desejo ardente pela palavra genuína do Senhor, ter desejo, ter vontade de se alimentar da palavra, de ler a palavra, de meditar na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é doce, ela é tão doce quanto o mel, ou mais doce como o mel, como nós vimos. Sabe por quê? Porque na palavra estão as agradáveis promessas do Senhor para nós, estão conselhos sábios, está apontando o caminho adequado para a nossa vida aqui nesta terra. A palavra do Senhor é fonte de paz, fonte de vida, fonte de alegria, que você possa pedir ao Senhor para colocar no teu coração mais e mais desejo pela palavra dele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para a tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, dá o seu like, e se não está inscrito ainda no canal Jaboque Vamos Orar, que você possa se inscrever. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.